Você está em angústia? Meu amigo, todos nós estamos suscetíveis a vivenciar momentos de tristeza. A angústia é um sentimento de tristeza, a qual é produzido por esta natureza corrompida, pecaminosa, a qual nós herdamos pela desobediência de Adão. Mas nós não estamos sozinhos. Esta é a boa notícia. Nós devemos combater, assim como uma doença do corpo, uma doença física, nós devemos tratar. E nós nunca devemos, jamais, estar prostrados, paralisados por qualquer dificuldade em nossa vida. Está vivenciando alguma angústia no seu coração, na sua vida, seja por momentos vivenciados na família, uma falta de recurso, falta de trabalho, ou uma questão de saúde, isso tem te deixado angustiado, né? A falta de uma resposta na justiça, isso tem te deixado triste, abatido, ou no seu relacionamento conjugal, não fique prostrado. A palavra de Deus nos dá o remédio para combater este mal que habita em nós. Nós nunca devemos estar paralisados ou conformados com a vida que estamos vivendo de tristeza, muitas vezes um sentimento de derrota. Não, nós nunca devemos estar prostrados nem paralisados, mas devemos combater. E nós combatemos com a palavra de Deus, com a palavra que Deus nos deixou. Nosso Deus que é um Deus de amor e Ele sempre tem respostas para a nossa vida. E a resposta para a angústia está aqui no Salmos de número 50, verso 15. Diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meus queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui do Senhor nosso Deus é invocar o seu nome. Há poder no nome de Jesus. Atos 4,12 diz a palavra de Deus que não há outro nome a qual é dado aos homens que nós devamos ser salvos. Temos poder e autoridade no nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Invoque o nome do Senhor, chame a presença do Senhor. Diz a palavra de Deus, o Salmo 145, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o seu nome. Então pronuncie o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, louve ao nome do Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores. Esta é a primeira lição, a primeira resposta para a sua angústia. Cante louvores, porque Deus certamente está no meio dos louvores e Ele está agindo em seu favor, porque é Ele que nos fez a sua imagem e semelhança e é Ele que tem cuidado de nós. E a resposta é: invoque, chame a presença do Senhor. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muitas pessoas não tratam o seu mal e vão deixando, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Nunca deixe para depois aquilo que você necessita resolver hoje, que é se aproximar desse Deus poderoso, invocando o seu nome. E aí você vai ter paz, você vai ter vida, porque Ele é um Deus de paz. A Bíblia fala que eu sou a luz. Aquele que crê em mim não andará mais em trevas, mas na luz. Ou seja, se você quer ter vida, a luz, a alegria, ande na luz que é Jesus. Ele é a luz do mundo e Ele veio para resolver os nossos dilemas, os nossos problemas. Invoque o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus ainda, a segunda lição que Deus nos ensina: invoca-me no dia da angústia. Observamos também, um parêntese, que a angústia ela não é permanente. Invoca-me no dia da angústia. Ou seja,
A angústia, ela tem um momento. Ela não é eterna, ela não é permanente, mas ela tem um dia. É o dia mau. Jesus disse sobre esse dia mau. Ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que ele está dizendo isso? Para nós não ficarmos apegados com estas coisas. Porque ele diz no versículo seguinte: basta cada dia o seu mal. Então o dia, ele é carregado de mal, de pessoas que infelizmente não querem se aproximar de Deus e acabam cometendo mal, fazendo mal. E este mal, ele não é permanente. E isso que devemos descansar, porque tudo está no controle de Deus. E se Deus permitiu este mal chegar, e você está passando por este sentimento, por alguma situação, este dia, ele não é permanente, ele vai passar. Salmo de número 30, versículo 5, diz a palavra de Deus que o choro, a angústia, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Por isso nós devemos invocar o nome do Senhor, principalmente no dia da angústia. Porque se nós nos mostrarmos frouxos, fracos, no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E aí vamos sucumbir mediante aquela situação que estamos passando. Mas devemos aqui lembrar que não é permanente, mas no dia da angústia. Qual é que é a segunda lição que Deus nos ensina? Ele fala: e eu te livrarei. Aqui é a promessa de Deus para todos aqueles que buscam a Deus. O nosso Deus é um Deus mais de reação do que de ação. A palavra de Deus fala em Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 37, 4 fala: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Observamos que Deus está sempre reagindo à nossa fé. Você tem fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz a palavra: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê que o Senhor existe, ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, nós temos a resposta. Se você invocar o nome do Senhor obedecendo esta palavra, você vai ter a resposta de Deus para a sua vida, para o seu problema. E o principal é o relacionamento com Deus. É o principal de tudo. É esta comunhão com Deus, a qual nós começamos a orar, começamos a falar com Deus, começamos a cantar louvores a Deus, elogiar a Deus, e nós teremos uma resposta no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus. Hebreus 4 e 16, a palavra de Deus fala que chegai-vos, pois, a Deus, chegai-vos diante do trono de Deus, da graça de Deus, para que Deus ache em nós misericórdia, a fim de que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno. Devemos clamar a Deus, invocar a Deus no dia da angústia e ter a certeza que Ele vai nos responder no tempo oportuno, no tempo dele, porque Ele é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz a palavra de Deus que tudo Ele fez perfeito no seu tempo. Então descansa no Senhor, porque Ele vai, diz aqui, Ele vai te livrar. Salmo 91, versículo 15, tem essa promessa também do que Deus faz. Deus disse: Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia e estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, meu querido, descansa nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz que ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. Então descansa neste Deus. Confia neste Deus, porque Ele vai te livrar. Ele vai fazer
o que precisa ser feito, o que precisa ser arrumado na sua vida, nas nossas vidas. Glória a Deus por esta palavra. E por fim, ele fala: e te livrarei, e tu me glorificarás. Entra o testemunho. Nós sempre devemos testemunhar das vitórias, de tudo aquilo que nós vivenciamos, das experiências que nós temos com o Senhor. É importante vivenciarmos, é importante passarmos, clamarmos, confiarmos, e é importante nós testemunharmos das bênçãos de Deus na nossa vida. O Salmo 40, verso de número 8, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 5, 40, versículo 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que possamos glorificar o nome do Senhor, porque o testemunho do Senhor, ele é permanente, ele é eterno. Esta palavra são testemunhos do que Deus fez com o povo de Israel, o seu povo. Muitos milagres, muitas bênçãos. E agora chegou a nossa vez de experimentarmos a boa palavra de Deus, a presença do Senhor, invocando o seu nome. E nós só vamos ter estas experiências quando nós obedecermos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa invocar, se alegrar no dia mau, para que você possa contar, testemunhar as bênçãos do Senhor na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.